propriedade das progressões aritméticas. No APA, cada termo a partir do segundo é a média aritmética dos termos vizinhos deste. Ou seja, gente, considerando o ABC como APA, o termo médio aqui no caso é o B. É a média aritmética dos extremos, ou seja, A mais C divididos por 2. Generalizando aqui um pouquinho, se temos a índice 5 igual a índice 4 mais índice 6 sobre 2, que ele é o médio do índice 4 do 6. Ou então, generalizado, o índice K é o índice K menos 1, antecessor do índice K, mais o índice K mais 1, sucessor dele, dividido por 2, condição de K. Outra propriedade importante, no APA, a soma dos termos equidistantes dos extremos é constante e igual à soma dos extremos. Então, vamos considerar aqui o índice 1 e o índice N, os extremos, e equidistantes dele, ou seja, dos extremos, será o índice 2 com o índice N menos 1, o índice 3 com o índice N menos 2, o índice 4 com o índice N menos 3 e assim por diante. Um exemplo de uma menor, MNWST. Vamos supor, então, como uma progressão, termos extremos MN, M e T. Soma deles equivale a equidistantes, NS. E o termo do meio, gente, ó, equivale a 2 vezes a ele, ou seja, aos extremos. Os extremos, a soma dos extremos equivale a 2 vezes o termo central. Um exemplo numérico para os senhores, 1, 3, 5, etc. até o 23. Extremos 1 e 23 são 24. Vocês verificam qualquer termo equidistante, o 3 com 21, 24. O 5 com 19 também é 24. E assim por diante, né? Todos eles equidistantes são iguais à soma dos extremos. A interpolação, que é um problema muito cobrado nas nossas progressões de uma maneira geral. O que significa o termo interpolar? É colocar entre meios aritméticos, situá-los ou armá-los ou construí-los como uma progressão aritmética. Um exemplo a respeito: interpolar 10 meios aritméticos entre o 5 e o 38, as extremidades. Ó. Qual o valor da razão dessa PA? De uma maneira geral, gente, para você construir a PA de 10 termos, ou vamos construir uma PA de 10 termos. Como você procede? Pega aí as extremidades, coloca as lacunazinhas, né? Para justamente alertá-las o que, ó, que nós temos aqui o primeiro termo, esse 38 passa a ser o 12º, motivo 10 a serem inseridos ou interpolados com as duas extremidades, e a razão é o problema. Gente, de uma maneira geral, esse tipo de problema, a sua meta é determinar a razão. E se temos o primeiro, o número de termos, e o último, trata-se de um problema típico de você usar a termo geral. E aí, gente, nesse caso, a razão 3. Vamos a um problema da PUC sobre interpolação. A quantidade de meios aritméticos que se devem interpolar entre menos A e 20A, a fim de se obter uma PA de razão 7. Olha, nesse caso, ele está nos fornecendo o primeiro termo, o enésimo e a razão. Está interessado no número de meios, né, a serem interpolados. Bom, novamente vamos usar aqui a termo geral, já que temos todas as ferramentas para ela, né? Encontramos o N a ser 3A mais 1. Só substituir, tá, gente? Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Olha, cuidado, né? Ele está interessado na quantidade de meios que se deve interpolar entre eles e não na quantidade deles. Então, o N, o valor dele, vamos ter que deduzir de 2 unidades. Ficamos, então, com 3A menos 1. Opção para o caso, opção B. Soma dos termos da PA trata-se de uma fórmula que é largamente usada nos nossos problemas de progressões aritméticas. A soma SN é igual ao A índice 1 mais o A índice N multiplicados por N divididos por 2. Esta é uma das fórmulas da soma da PA finita. Então, gente, um pequeno problema a respeito. O primeiro termo de uma PA é 100 e o 30º é 187. Qual é a soma dos 30 primeiros termos? Então, temos todos os valores para o caso da soma. Temos o primeiro,
temos o último, ou seja, o 30º, e o n, gente, passa a ser 30. Qual é esse 30? Problema típico de você usar termo geral, simplesmente no velho quem é quem, né? O S30 fica igual então a 100 mais 187 vezes 30, né, sobre o 2. E aí, gente, aplicando aqui uma simplificaçãozinha, chegamos ao S30 4.305. Outro exemplo, sabendo que o primeiro termo de uma PA vale 21 e a razão é 7, calcule a soma dos 12 primeiros termos da PA. Vamos tirar o que é possível. O primeiro termo é 21, razão 7, soma dos 12 é o que interessa. Bom, vamos a princípio calcular o último termo, né? Ou a índice 12, né? Uma das maneiras. Então aplicamos aqui a termo geral, ok? Encontramos o índice 12. Aí então, gente, tínhamos já o primeiro, temos o último e temos o número de termos. Aplicou a fórmula da soma, acabou o probleminha, né? Então, aí no caso temos os valores correspondentes e soma para o caso 714. Vamos a outro problema. Uma resolução de equação só é um problema largamente cobrado nos nossos vestibulares. Resolver a equação, quer dizer, encontrar o valor do nosso x, em que a equação é apresentada como 1 mais 7 mais etc até mais x igual a 280. Ele afirma que o primeiro membro dessa equação é uma PA. Então, vamos retirar o que é possível para chegarmos lá. O primeiro termo é o 1, o enésimo ou último termo é o x, que é a nossa meta. A soma, vamos considerar que é o 280. A razão, dá para a gente ver aqui, ó, de termo a termo, no caso 7 menos 1, 6 é a razão. Trata-se então de uma PA crescente. Bom, vamos então para o cálculo do n. Para chegarmos ao cálculo do n, ou seja, o número de termos dessa progressão, é só usarmos a termo geral. E aí, gente, usando a termo geral, ficamos com o n igual a x mais 5 sobre o 6. Ora, se temos o n, podemos agora acabar o problema. Ou seja, aplicamos a fórmula da soma, já que temos o Sn, né? Ó, temos o primeiro, temos o último, né? Que é o x, né? E temos agora o n de termo. Aí, gente, é um probleminha que deu uma equaçãozinha, digamos, fracionária, mas dá para você chegar a dois valores de x, e como a progressão é crescente, né? Só interessa o valor de x positivo, no nosso caso 55. Vamos ao outro exemplo. As medidas dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x, x ao quadrado menos 5. Ele está afirmando que esses lados, ó, estão em PA, nessa ordem. O perímetro, a soma dos lados, quem vencer? Bom, então vamos para a aplicação, uma das maneiras, né, que você poderia até usar termo médio também, ou então a condição da razão. O segundo termo menos o primeiro, o quarto menos o terceiro. Gente, aplicando aqui, digamos, o quem é quem em cima dessa fórmula, tranquilamente você vai chegar a uma equaçãozinha do segundo grau. Chegamos então a x a 4 igual a 4 ou x igual a menos 1. Ora, se você então usar x4 nos lados citados, encontramos 5, 8, 11 para eles, e o perímetro nesse caso é o 24. Quando você usar então x igual a menos 1, não vai satisfazer, né, gente? Que vai ter um lado negativo e triângulo não possui lado negativo. Opção D. Vamos a determinar o centésimo termo da PA, na qual a soma do terceiro termo com o sétimo é igual a 30 e a soma do quarto com o nono é igual a 60. Olha, gente, temos aqui os dados desse problema. Aplicando a termo geral em cima desses dados, ó, ficamos com duas equaçõezinhas, na dependência do primeiro termo e da razão. Usando um sistemazinho, ó, você vai matar a razão, que é o 10, e usando a substituição dessa razão, você encontra o primeiro termo valendo menos 25. Assim sendo, gente, chegamos então ao pedido do problema, que é 965. No mais, gente, boa sorte e até a próxima.